Primeiramente, boa noite a todos, professora Sandra. A equipe formada pelos alunos Yuri e Pedro terá por objetivo apresentar um seminário relativo às estruturas fundiárias do estado de Santa Catarina. O objetivo geral do estudo foi verificar as transformações ocorridas na agricultura do estado, envolvendo fatores como a modernização, o pessoal ocupado e sua estrutura fundiária, tendo como base as teorias e modelos de desenvolvimento agrícola e o contexto sociopolítico econômico da República, no qual ocorreu o processo de modernização da agricultura brasileira em sua totalidade. As evidências apresentadas ao longo do seminário demonstram que, apesar do predomínio da pequena propriedade de Santa Catarina, a concentração da posse da terra mostrou-se bastante elevada inicialmente. Porém, mais tarde, a distribuição da propriedade fundiária tornou-se menos desigual e mais democrática, devido a agentes como a urbanização, o crescimento demográfico, entre outros processos que serão comentados ao longo da apresentação. A história de Santa Catarina teve início nos primórdios do século XVI, com os primeiros registros de excursões de piratas europeus durante o contexto do Brasil colonial. Depois que a independência foi proclamada no contexto imperial, em 1822, a capitania foi elevada à categoria de província. A proclamação da República foi apoiada pela província, agora elevada à categoria de unidade federativa, porém a revolta do governador escolhido por nomeação presidencial, que se aderiu à Revolução Federalista Gaúcha em 1893, foi contrária ao governo central. Desterro foi transformado em base naval da esquadra revolucionária chefiada por Custódio de Mello. As lutas expandiram-se por toda a costa de Santa Catarina. Derrotados em 1894, os revolucionários foram seriamente castigados pelas tropas legalistas. Em 1895, Hercílio Luz foi escolhido por voto popular como governador e elaborou uma política que pacificasse a região e que reparasse os problemas infraestruturais que o estado sofreu. Homenageando Floriano Peixoto, Desterro recebeu o nome de Florianópolis. Durante o contexto da República Velha, Santa Catarina passou por avanços e modernidades, como a ferrovia de São Paulo, que ligava até o Rio Grande do Sul, e também a ponte Hercílio Luz, que fazia a ligação do continente entre a ilha. Uma nova frente agrícola, formada por colônias junto à ferrovia, proporcionou a dinamização da econômica, a possibilidade da interligação de fluxos e fixos, onde justamente a mão de obra europeia, advinda do contexto da Primeira Guerra Mundial, foi muito bem utilizada para fins financeiros. Na problemática do progresso, ocorreu a Guerra do Contestado Catarinense, uma síntese de embates de questões agrárias, sobretudo fatores geopolíticos. Foi um conflito armado que envolveu poceiros e pequenos proprietários de terra, de um lado, e representantes de poderes estatal e federal brasileiro de outro. Em outubro de 1912 até agosto de 1916, numa região rica em erva mate e madeira, disputada pelos estados do Paraná e Santa Catarina. O movimento também demonstra interesses dos coronéis, sobretudo da empresa estrangeira norte-americana Brasil Railway Company. Na visão do economista Caio Prado Júnior, o sistema de colonização do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina oferece particularidades que, segundo o autor, se distinguem nitidamente do conjunto da colonização brasileira, porque nessas regiões, observou Prado, há que a propriedade fundiária é muito subdividida, o trabalho escravo é raro, quase inexistente, a população é etnicamente homogênea. Trata-se, em suma, de comunidade cujo paralelo encontramos apenas na América, em suas regiões temperadas, e foge inteiramente às normas de colonização tropical, formando uma ilha neste imenso Brasil de grandes domínios escravocratas e seus derivados. Para Prado Júnior, o principal determinante do modelo inicial de colonização da região sul do Brasil foi a falta de condições naturais favoráveis à produção de gêneros tropicais de exportação. O latifúndio monocultor explorador escravista não teria se constituído como nas regiões do açúcar, predominando no sul do Brasil o trabalho livre do colono europeu e a propriedade agrícola pequena. Esta cidade foi fundada em 1851 na região nordeste de Santa Catarina. A colônia Dona Francisca, que é o nome da cidade, hoje município de Joinville, foi constituído por uma sociedade colonizadora de Hamburgo. Era um grupo alemão, que constituiu a colonização das terras nessa região. Nós vamos falar um breve histórico sobre a concentração de posse de terra da região de Santa Catarina, no período de 1850 a 1920,
Vamos falar também um pouquinho sobre a antiga cidade Dona Francisca, que hoje é conhecido como a cidade de Joinville, e que ela serviu um pouquinho como base para esse estudo. Analisando a tabela, o conjunto das propriedades rurais recenseadas em Santa Catarina no ano de 1920, percebe-se que os estabelecimentos agrícolas com maior número de propriedade está na tabela até 101 hectares. Observe, eles praticamente 80% são desse grupo, do primeira e segunda, de 41 hectares até 100. A área urbana de Joinville foi tipo um modelo, um exemplo para a divisão das pequenas, médias e grandes propriedades rurais. A colonização europeia se desenvolveu a partir da pequena propriedade agrícola. Isso não significa que não havia grandes latifúndios em Santa Catarina. A organização econômica e social tinha uma dinâmica menos desigual baseada na pequena propriedade de produção familiar. Nessa próxima tabela, nós vamos usar o índice de Gini, que é um instrumento para medir o grau de concentração de renda em determinado grupo. Por exemplo, aqui são as cidades, né, da região de Santa Catarina. Então, observe aí que temos a Grande Florianópolis, São José, são um grupo mais próximo com rendas maiores. E Tubarão, Camboriú com rendas menores. Atualmente tem sido atribuído às agroindústrias o papel de agente de mudança tecnológica, pois acredita-se que impõe aos produtores associados a elas um determinado padrão de qualidade que evidencia a necessidade do uso de tecnologias modernas. A modernização da agricultura relacionada às agroindústrias também foi colocada em um estudo específico para o estado de Santa Catarina, realizado por Zansetti, para o período de 70 a 80. Esse estudo conclui ter havido uma modernização articulada ao complexo agroindustrial, sendo que a mesma não teria ocorrido de uma forma homogênea nas microrregiões. Assim, teríamos o setor agroindustrial como tendo modernizado e elevado a agricultura catarinense a apresentar resultados positivos nos segmentos relacionados a ele, mantendo a estrutura de pequena propriedade. É importante destacar ainda que o Estado é o maior produtor brasileiro de alho, maçã, erva mate, cancheada, mel, carvão, mineral, louça de mesa, cerâmica para revestimentos, compressores, toalhas, tubos, conexões plásticas e ferro maleável. O segundo em cebola, pesca e fumo. Conforme explicações de Talasca, a origem da concentração fundiária e da desigualdade econômica socioespacial no Brasil remete ao processo de apropriação e de colonização do território brasileiro por Portugal, através da instauração das capitanias hereditárias, do regime fundiário das cismarias e do processo de exploração das riquezas naturais e de monocultivos para exportação. Também fazem parte desse contexto histórico movimentos de posse como práticas de apropriação privada da terra, acontecidos entre 822 a 1850, a transformação da terra em mercadoria por meio da Lei de Terras de 1850 e propriamente o fim da escravatura em 1888, que demarcou os princípios da chamada questão agrária no Brasil. Esse quadro histórico, aliado à existência de programas de colonização e ocupação de terras públicas, muitas delas ocupadas por poceiros, realizadas no período da Primeira República Brasileira, implicou em uma série de conflitos fundiários, que geraram a formação de diferentes movimentos de camponeses, engajados na luta pela terra de trabalho em detrimento da terra de negócios, os latifúndios. Segundo Talasca, aplicando-se aos imóveis rurais catarinenses o mesmo procedimento de verificação da existência de latifúndios no Brasil, verificou-se que a incidência desses imóveis rurais, que se enquadrariam como latifúndios por dimensões ou latifúndios por exploração, em Santa Catarina, não se pode ser desprezada. Conforme a tabela 2, existem no território catarinense cerca de 1.721 latifúndios, que ocupam 1.584,33 hectares, representando 11,21% da área total ocupada pelos imóveis rurais do Estado. Com referência aos latifúndios por dimensão, foram identificados 2 imóveis rurais nessas condições. Especificamente, esses 2 latifúndios por dimensão estão localizados nos municípios de Campo Belo do Sul, região de Lages, e de Vargem Bonita, microrregião de Joaçaba. Respectivamente, esses 2 latifúndios por dimensão possuem 16.960,77 hectares, em um município com valor de módulo fiscal de 24 hectares, e 10.664,50 hectares em município com valor de módulo fiscal de 18 hectares, o que ilustra a desproporção de suas dimensões com a realidade agrária local regional. A região oeste de Santa Catarina, que engloba municípios como Chapecó, Concórdia, entre outros,
mostram justamente a evidência da concentração fundiária, ou seja, a formação dos grandes latifúndios. Esses dados corroboram com a prevalência de estabelecimentos agropecuários com agricultura de família no oeste do estado de Santa Catarina, como demonstrado na figura 2. Linhas de ação e novas perspectivas. O estado é o maior produtor nacional, com cerca de 26% dos abates, sendo também o principal exportador de carne suína, responsável por mais de 50% das exportações brasileiras de 2018. Mais que uma atividade econômica, a suinocultura tem grande relevância social e cultural, estando presente no cotidiano dos agricultores catarinenses desde o século XIX. Com a colonização do oeste de Santa Catarina, principalmente por descendentes de imigrantes europeus, italianos e alemães, e o posterior desenvolvimento da atividade suinicola, a região tornou-se a principal produtora de suínos do estado. Em 2018, 78,3% dos suínos produzidos no estado eram provenientes da mesorregião oeste catarinense, região de Chapecó. Em termos de número de animais, em 2013 foram abatidos em Santa Catarina 8,32 milhões de suínos, 67% no oeste catarinense, seguido por Vale do Itajaí, 14,4%, Serrana, 10,2% e demais mesorregiões, cerca de 8,5%. Esses dados explicitam dois segmentos distintos dessa cadeia produtiva presente no oeste catarinense: as grandes agroindústrias voltadas ao mercado nacional e internacional, e os pequenos abatedouros voltados ao abastecimento local e principalmente à produção de embutidos, atividade desenvolvida pelos agricultores familiares há várias décadas. As análises preliminares nos permitem afirmar que há uma grande concentração dos abates de suínos na mesorregião oeste, a qual não se alterou substancialmente entre 2013 e 2018. Por outro lado, apesar do grande volume de abates no oeste, cerca de 2,8 milhões de suínos produzidos na região são abatidos em outras. Contraditoriamente, a região com maior presença dos grandes complexos agroindustriais é também aquela em que os pequenos abatedouros mais resistem aos novos tempos. Ao longo do trabalho, ao empregar a definição de latifúndios, assim como tal descrito no Estatuto da Terra, a análise da realidade agrária de Santa Catarina, embasada em estatísticas oficiais do governo brasileiro, comprova que os latifúndios ainda estão presentes na era contemporânea e que, da mesma forma que a agricultura familiar está presente em todas as micro-regiões catarinenses, os latifúndios também estão embrenhados, escamoteados, mas apropriando porções significativas de área, que poderiam estar cumprindo sua função social, tal como define a Constituição Federal de 1988. A permanência dos latifúndios lado a lado com a agricultura familiar no estado de Santa Catarina indica e reforça o entendimento de que o processo de desenvolvimento do capitalismo no campo se realiza não apenas com a produção e reprodução das relações tipicamente capitalistas, representadas pela proletarização de camponeses e pela aplicação intensiva e seletiva de capital na produção agropecuária, contraditoriamente com a produção de relações não tipicamente capitalistas, que são expressas pela luta pela terra de trabalho, pela manutenção dos minifúndios e das pequenas propriedades familiares camponesas, e pela própria manutenção dos latifúndios, auferidores da mais-valia social, resultante da extração da renda da terra através da especulação imobiliária. Assim, a permanência dos latifúndios no espaço agrário brasileiro revela velhos e novos elementos da problemática histórica não solucionada que marca a realidade agrária do Brasil. Denota, portanto, a necessidade de se repensar o arcabouço conceitual normativo oficial do país enquanto pressuposto de uma profunda reflexão sobre a conformação de fatos, de modo a possibilitar a interpretação da realidade agrária brasileira em sua totalidade, ou seja, considerando um sistema de relações nos quais as partes do todo estejam inseridas, incluindo e delimitando nesse contexto os latifúndios, mas também a agricultura não familiar, a agricultura capitalista. Com essas palavras, sobretudo com os referenciais bibliográficos que foram utilizados ao longo do trabalho, agradeço a todos pela atenção. Passo a palavra para a professora doutora Sandra Costa. Muito obrigado, boa noite a todos.